Este programa contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. Há um trabalho que começamos ontem, né? E eu dou continuação a esse programa do Amigos da Cidade, que chega até você com a entrevista que tivemos já de início ontem, você que está comigo me acompanhando, mas você que está chegando hoje e não sabe o que aconteceu ontem, eu tenho aqui comigo a pastora, doutora Damares Regina Alves, que tem um trabalho extraordinário que está fazendo, além de uma coisa pessoal, de algo que ela tem como coisas de ideologia da vida dela, como cristã, mas ela também tem o trabalho dela, que está totalmente voltado à Câmara, né, ao Senado, com os parlamentares que ali estão dentro da bancada evangélica. E o assunto tem sido extremamente importante, que começamos ontem e que vamos dar continuação hoje, né? Nós estamos falando sobre família, sobre essa essência e sobre essa célula. E eu quero, assim, voltar ao assunto, pastora, porque para nós é importante. A família é essa célula de vida? A família é base de tudo, irmã. Família é base da sociedade. A gente aprendeu isso na escola e a gente vive isso. Família protegida é nação protegida. Família forte é nação forte. Se a família está fragilizada, a nação está correndo risco. E a família precisa ser protegida, defendida. E valores estão sendo colocados em xeque. Por exemplo, eu faço, como assessora jurídica, uma das coisas que eu faço na Câmara e no Senado é acompanhar as políticas públicas. Nós temos políticas públicas, eu vou falar da educação, que estão colocando a família em risco. Por exemplo, valores sendo questionados. Nós temos uns livros didáticos que têm trazido situações das mais absurdas, ideologia das mais absurdas. Deixa eu falar uma delas, a ideologia de gênero. A ideologia de gênero, o que é isso? Está todo mundo perguntando o que é isso. Vocês devem ter feito muita discussão aqui no programa sobre isso. É dizer que menino não nasce menino, menina não nasce menina, que você é o que você quer. A ideologia de gênero é, você é o que você está se sentindo no momento. Ora sou homem, ora sou mulher, ora sou homossexual, ora eu sou lésbica. Que uma pessoa pode ser essas coisas todas, independendo do momento. Se eu acordo hoje me sentindo lésbica, eu sou lésbica. Se eu acordo amanhã me sentindo hétero, eu sou hétero. Se eu acordo amanhã me sentindo bi, eu sou bi. Então, o que acontece? A ideologia de gênero fala que nós não podemos ser regidos pela nossa condição biológica. Que nós somos um ser tão especial que nós temos que esquecer o corpo. Nós temos que esquecer as nossas heranças biológicas. Peraí, não existe igualdade entre homem e mulher fisicamente. Eu sou mais fraca que o homem. Isso é natureza humana. E ninguém pode questionar a natureza humana. Eu não consigo carregar um saco de açúcar nas costas. Eu sou mais frágil que o homem. Aí eu vou agora. Não, a mulher e o homem são iguais em tudo. Não existe isso. Nós, mulheres, nascemos mulheres, nós biologicamente somos diferentes que o homem. Nós nascemos não, homem nasce. Não, vamos acabar com isso. Somos todos um ser igual. E aí, irmã, isso está dando uma confusão na cabeça das crianças. Está dando uma confusão nas escolas. Os professores não estão sabendo lidar com isso. Tem escola que não quer mais que fale menino ou menina. É criança. Não existe menino, não existe menina. Isso é uma agressão à identidade biológica de nossas crianças. Eu estou muito preocupada com isso. A questão da diversidade sexual. Estão dizendo cada vez mais cedo para a criança sobre diversidade sexual. Os desenhos animados, pegue na internet, os príncipes encantados viraram todos gays. Os príncipes encantados estão beijando o príncipe, estão trazendo isso cada vez mais cedo para a criança. Existe sim a diversidade sexual, mas para falar de diversidade sexual eu tenho que erotizar a criança. Irmã, eu tenho uma história que eu preciso contar. É um menininho de 3 anos lá em Brasília, ele na escola... Vamos falar claro aqui. A professora ficou assustada e foi conversar com a diretora. Olha, precisamos fazer alguma coisa. Sabe o que a diretora disse? Não impeça. Porque isso é uma demonstração homoafetiva. Você não pode impedir que o menino de 3 anos faça essa demonstração homoafetiva. Irmã, 3 anos? Esse bebê pode estar sendo abusado em casa. Agora, em nome da demonstração homoafetiva, nós não vamos investigar o que está acontecendo. Está todo mundo confuso. Quer ver uma coisa? Eu dou uma palestra sobre a questão da educação sexual e eu pergunto de quem é o direito de falar sobre sexo para as crianças, da escola ou da família? A escola, infelizmente, está usurpando
o direito do pai de falar de sexo para a criança e está falando cada vez mais cedo de forma indevida. Quer ver? Um pai do interior de São Paulo escaneou o caderno da filha e mandou para mim, 12 anos. A menina ia ter que fazer uma redação no final de semana. E sabe qual era o tema da redação? Diversidade sexual. Mas ela tinha que fazer uma atividade prática. No final de semana ela tinha que dar um selinho em 3 meninos. Já é um grande erro a escola mandar uma menina de 12 anos dar um selinho em 3 meninos e um selinho em 3 meninas. E depois de escrever numa redação o que ela sentiu ao dar um selinho numa menina. Para mim falar de diversidade sexual, eu preciso mandar as meninas se tocarem. Em Brasília, um grupo da Secretaria de Direitos Humanos foi dar uma palestra numa escola sobre diversidade sexual. E enquanto falava, mandava os meninos de 2 em 2 no banheiro, um tocar no outro para reconhecer o corpo do outro. Peraí, erotizando criança? Então, nós estamos questionando tudo isso. Nós estamos questionando o papel da escola, estamos questionando de quem é o direito de falar sobre isso com os nossos filhos. O direito, o dever é nosso, mas a escola está usurpando. Nós temos um desenho animado que se chama Medo do Quê? Está sendo recomendado para crianças de 1º ano. Então, os professores baixam e passam em sala de aula. Sabe como que é o desenho animado? Está no portal do professor do MEC, a recomendação do desenho animado. É um menininho que vê uma foto e depois que ele vê a foto, o desenho animado é assim. É um desenho animado que começa com o menino e está sendo mostrado em sala de aula para crianças de 6, 7 anos de idade. Eu preciso mostrar um desenho animado que o menino... E depois que... Por que estão mostrando esse desenho? Porque depois que ele vai para a rua e ele conhece um casal de homossexuais. Para falar de diversidade sexual, eu tenho que mostrar uma imagem de um menino... E lá em Porto Velho, em 2009, 2010, a Secretaria de Educação do município fez uma cartilha, o nome da cartilha era Menina Esperta Vive Melhor. E falava sobre o corpo da menina e dizia que a menina podia sentir o próprio corpo. E ensinava a menina e junto com a cartilha que a prefeitura fez, vinha um espelhinho para a menina olhar e encontrar o melhor lugar para Foi entregue para crianças de 10 anos lá em Porto Velho. Lá no Rio de Janeiro, eu encontrei uma cartilha na cidade de Nilópolis, que foi entregue para crianças de 13 anos, que a capa da cartilha trazia 4 homens fazendo ao mesmo tempo. E a cartilha dizia o seguinte para a criança: você pode fazer com quantas pessoas você quiser, em qualquer lugar, ao mesmo tempo. Isso é material didático, pai e mãe. Isso é material didático. Esse material chega nas suas mãos. Chega. Isso ali, ao vivo, nas suas mãos. E eu estou tendo agora, irmã, a sorte da televisão estar falando sobre isso, dos jornalistas estarem investigando, porque antes achavam que eu era uma maluca que eu estava inventando. Essa cartilha de Nilópolis foi uma TV que denunciou. Eu fui atrás e vi. A questão da cartilha do espelhinho foram os jornais de Porto Velho que denunciaram. Eu fui lá e vi. Inclusive, a gente acionou o Ministério Público lá. Então, em todos os lugares. Aqui no estado do Paraná, uma professora colocou numa prova a imagem, o nome do desenho se chama O Fazendeiro Solitário. Veja o desenho, procura na internet agora. É um fazendeiro com galinhas. E foi apresentado em sala de aula, aqui no estado do Paraná, para 1º ano, 6, 7 anos de idade. Então, quer dizer, falta bom senso. E é isso que eu estou questionando. O meu trabalho é fiscalizar políticas públicas. E as políticas públicas educacionais, irmã, elas estão deixando a desejar no Brasil. Eu quero que você diga isso de novo, o seu trabalho. O meu trabalho é assessorar parlamentar. E o que um parlamentar faz? Faz só lei? Não. O parlamentar, ele constrói leis, adequa as leis, ele fiscaliza a política pública e fiscaliza o orçamento da União. Então, eu sou contratada para fazer tudo isso. E aí que vem um diferencial do meu trabalho. Por quê? Quando eu comecei a investigar as políticas públicas, eu fui descobrindo isso. Então, quando eu ia na igreja pregar, eu dizia, irmãos, está acontecendo isso. Aí ninguém sabia, ninguém imaginava. E aí eu comecei a ir para as igrejas e quando eu falo de criança, eu mostro o que está acontecendo com criança. Eu provo o que está acontecendo com criança. Eu provo o que está acontecendo com o idoso no Brasil. Quer ver uma política pública de saúde? Deixa eu dizer para vocês, nosso SUS está falido. Não há leito nos hospitais no Brasil. Os hospitais, as pessoas estão ficando em fila nos corredores. Mas o Ministério da Saúde gasta milhões com a compra de lubrificante íntimo. Não é camisinha.
Vocês podem entrar aí na internet e agora não é só o Ministério da Saúde que compra, os municípios compram lubrificante íntimo. Aí a senhora fala assim, mas o lubrificante íntimo é para entregar nos postos de saúde para mulheres casadas que têm problema de lubrificação, tem mulheres que têm falta de hormônio, têm problema de lubrificação e precisam ter o lubrificante. Não! Nós começamos a rastrear os lubrificantes íntimos. Inclusive as licitações, se você pegar uma licitação agora de qualquer município, vai estar lá escrito que tem que ser em forma de sachê. O lubrificante tem que vir em sachê. Os lubrificantes, irmã, estavam sendo entregues em pontos de prostituição e para travestis e para homossexuais. Por quê? Meu dinheiro. O nosso dinheiro. Por quê, irmã? Um travesti, ele consegue fazer, ele faz até 8 programas numa noite. E é difícil fazer programa. 8 relações diferentes, sem lubrificante. E é caro o lubrificante. Então, nós estávamos entregando nos postos de prostituição do Brasil lubrificante. E sabe qual é o argumento? O argumento é muito bom. Redução de danos. Eles já estão fazendo. Então, vamos dar o lubrificante para eles terem menos danos. Eu estou financiando programa de prostitutas e travestis no Brasil com verbas públicas. Mas nós sabemos que existem pessoas que estão doentes em tratamento de quimioterápico e que precisam de medicações diferenciadas e que essa medicação não existe no SUS. Está faltando remédio para pneumonia, faltando remédio para diabetes e estão comprando lubrificante íntimos. Então, irmã, essas coisas a gente precisa começar a ficar de olho. Peraí, o dinheiro do Ministério da Saúde é para remédio. Eu até concordo, irmã, que a mulher pobre que precisa manter o casamento, precisa do lubrificante, vamos entregar para essa mulher casada pobre. Mas eu entregar em ponto de prostituição, inclusive os lubrificantes estavam sendo... Nós chegamos a ver cenas de carnaval que se jogava camisinhas pelo trio elétrico e junto com a camisinha se jogava o lubrificante. Nosso dinheiro sendo jogado. É muito comum em carnaval, em blocos, de cima do trio elétrico, jogar a camisinha para o povo. Meu dinheiro sendo jogado. O dinheiro do pobre do Brasil, o dinheiro dos nossos impostos sendo jogado. E aí, quando eu comecei a levar isso para a igreja não sabia. Aí eu comecei a chocar e a igreja começou a dizer, peraí, eu preciso acompanhar isso, porque nós temos lá na igreja, irmã, mulheres que estão ficando 8 meses numa fila de mamografia. Sim. Não tem dinheiro para mamografia no Brasil, mas tem dinheiro para comprar lubrificante, para distribuir para as prostitutas fazerem programa, se elas querem fazer programa. Elas que compram o lubrificante delas com o dinheiro dela. Sabe por quê? Só encerrar essa parte que me deixa muito chateada. Sabe por quê? Que é o objeto de trabalho dela. Mas a pipoca é o objeto de trabalho do pipoqueiro. E eu não vejo o governo distribuir milho de graça para o pipoqueiro. Mas distribui o lubrificante para a prostituta? Para o travesti? Eu não quero nenhum travesti machucado, eu não quero nenhuma prostituta machucada nas ruas. Mas elas que comprem o material de trabalho delas com o dinheiro dela. E nós temos mais coisas para fazer com o dinheiro do Ministério da Saúde. Então, assim, com todo respeito às prostitutas e os travestis, vocês têm isso como uma opção de trabalho e às vezes não é nem opção, é necessidade. Mas te dizer uma coisa, do mesmo jeito que vocês precisam do lubrificante, nós temos mulheres morrendo por falta de remédio para diabetes, para pressão alta. Então, tudo isso, irmã, a gente tem que olhar. E a igreja tem que fazer esse papel. A igreja tem que acompanhar o que está acontecendo. E aí, a gente veio aqui hoje para falar sobre tudo isso, né? E eu espero que aqui em Campo Mourão, o dinheiro da saúde seja melhor aplicado. Na região, o dinheiro da educação seja melhor aplicado. É o que eu estou esperando e estou acreditando que vocês podem fazer essa diferença. Algum tempo atrás, eu não sei dizer se foi 1 ano atrás ou 2 anos, talvez você saiba dizer até melhor, mas eu lembro que nos chegou a nós, pastores, evangélicos, ou talvez até no todo, nos chegou um vídeo de uma palestra que você dava sobre cartilha, sobre a educação. E que nós assistimos e nós ficamos assim assustados, impactados pela violência da cartilha que você acabou de dizer, de passar para nós. E eu jamais imaginava que hoje eu teria aqui ao vivo a tua presença para estar conosco e ter feito conosco assim aqui com os 350, 360 participantes desse evento, esse trabalho tão forte. Então eu digo, tem coisas que Deus faz que nós não imaginamos, né? Sua presença aqui é uma dessas coisas que nós estamos vendo Deus fazer sem que a gente tenha imaginado. Porque será que Deus traria, né, a sua pessoa
dessa forma a Campo Mourão e no nosso reduto. Porque eu acredito que o nosso projeto, o projeto Amigos da Cidade, e o projeto de levantar pessoas que se unam para uma mensagem forte, uma mensagem de realmente transformadora, se levante, que essas pessoas se levantem, estejam elas aonde estiverem. Esse é o meu pensamento. Por isso, para mim, esse programa está sendo muito importante. Eu espero que seja para você também. É impactante, algumas coisas que nós tivemos. Eu chorei muito hoje de manhã, chorei muito na palestra toda, porque dói muito. Quando se fala de criança, quando se fala de abuso infantil, isso tudo dói muito. E a gente tem que entender que realmente isso não está acontecendo longe, está acontecendo muito perto de todos nós. Eu volto a entrar com a sua pessoa lá onde eu gostaria assim, de que todos nós pudéssemos entender como funciona. Na assessoria que você traz ali para o senador, né? Como é esse trabalho tão árduo que vocês vivem? Olha, irmã, é realmente um trabalho muito complicado. Nós temos uma lista dos projetos de lei, das propostas que estão na Câmara e no Senado e que nós temos que acompanhar para não serem aprovadas. A minha lista hoje tem 869 projetos. Entre projetos, propostas da Constituição, requerimento, decretos. 869 propostas que nos colocam em situação delicada. Propostas mais absurdas, como por exemplo, nós temos uma proposta na Câmara em que um parlamentar quer que toda a família, que cada pessoa da família possa plantar até 6 pés de maconha em casa. Imagina uma família com 10 pessoas, essa família poderá plantar no quintal até 60 pés de maconha. Isso é uma loucura. Mas nós temos uma proposta no Senado também, aprovada por senadores, e que o Brasil tem que ter um Departamento Nacional da Maconha. O Estado brasileiro tem que fomentar a indústria da maconha. Nós temos proposta para liberar a prostituição, dizendo que a prostituta tem que ter isso como uma profissão e ela pode inclusive emitir nota fiscal e recibo a partir de agora. Nós temos proposta para liberar os jogos de azar, que era um país com azar. Então, eu tenho que acompanhar todas essas propostas que estão lá. Mas nós temos as propostas boas, irmã. Eu não acompanho só as propostas ruins, as propostas boas. Por exemplo, nós temos um projeto de lei lá que é para ajudar a salvar crianças indígenas. Nós temos 305 povos indígenas no Brasil. E dos 305, em torno de 40 ainda matam suas crianças por uma questão cultural. Tem povos que quando a criança nasce com qualquer deficiência, eles acham que essa criança está amaldiçoada. E para a criança não sofrer, eles enterram o bebezinho quando nasce. Nós temos povos no Brasil que quando nasce crianças gêmeas, eles têm medo, eles acham que a alma do bebê se dividiu entre o bem e o mal. Então eles não sabem quem é o bebê do bem, quem é o bebê do mal. Quando nascem, eles enterram os dois vivos. Eu sou mãe de uma menina indígena. Eu tenho uma instituição, uma missão que ajuda essas mães a não matar os bebês, porque a mãe indígena ama o bebê. O índio ama os seus filhos e matam por amor. Matam para a criança não sofrer. Como é que um país rico como esse, irmã? Um país que já foi a 6ª economia do mundo. Nós só temos 700 mil índios no Brasil. E nós temos que deixar o índio continuar matando um bebê com deficiência porque ele não sabe o que fazer. Mas nós sabemos como fazer. Sabemos como cuidar de uma criança com deficiência. Índios enterrando o bebê com um lábio leporino porque eles não sabem o que fazer. A gente sabe que 2 cirurgias resolve. Então, esse é o meu papel. Tentar aprovar, tentar lutar para que essa lei seja aprovada. Está lá na gaveta, está desde 2007, a gente não conseguiu aprovar ainda. Nós temos uma outra lei que a gente está tentando liberar no Brasil logo, que é o Estatuto do Nascituro. Não tem o Estatuto da Criança e Adolescente? Não tem o Estatuto do Idoso? Já tem o Estatuto da Juventude. Agora a gente escreveu o Estatuto do Nascituro, que é o Estatuto do bebê na barriga da mãe. As feministas não querem. Porque quando eu começar a proteger bebê na barriga da mãe, vai diminuir o número de aborto no Brasil. Então nós temos propostas boas e ruins. E esse é o meu trabalho. Ajudar os parlamentares a aprovar as boas propostas e a derrubar as péssimas. Uma péssima que vão querer liberar logo. Fiquem de olho. É a CPMF. Nós vamos deixar liberar de novo a CPMF? Impostos de novo, mais imposto. Nós não aguentamos mais impostos nesse país. Então nós estamos lá fazendo a diferença, estamos lá lutando para que isso não passe. Então é esse o meu trabalho. Ajudar que o legislativo construa boas legislações, adeque as legislações antigas e fiscalize as políticas públicas no Brasil.
muito bom, muito agradável ouvir essa parte final, assim, que temos as coisas boas acontecendo. E eu entendo, né, conversando, já tivemos esse dia hoje conversando, a vinda da pastora aqui, ela chegou nessa madrugada, ela ficou conosco o dia, e ela já está indo embora no próximo voo que vai sair, né? Daqui a pouco. Praticamente, daqui a pouco. Então, foi assim, uma vinda de horas. E ouvindo o fato de que existem as coisas boas e existem o fato de que precisa ser visto as coisas ruins para que se trabalhe contra, é uma corrida contra o tempo, né? O tempo todo. E o pessoal que cultua a morte estava mais organizado, mais articulado. Nós nos despertamos um pouco tarde. Perdemos o jogo? Ainda não. Podemos virar o jogo. Mas esses grupos, irmãs, estavam organizados, articulados. A militância deles é muito forte. Eles se despreendem. Eles largam tudo para ir lá defender as propostas deles. Está na hora da gente fazer a mesma coisa. Nos desprender, sair um pouco da nossa zona de conforto. Talvez até da nossa zona de segurança. Para poder fazer a diferença e lutar para que as coisas boas sejam aprovadas no Brasil. As militâncias de outros segmentos estão mais articuladas, mais organizadas e tem investimento. O movimento pró-aborto tem muito dinheiro de laboratórios que querem e de instituições de pesquisas que querem liberar o aborto no Brasil. Eles têm aparelhamento, têm dinheiro, têm pessoas dedicadas a isso. Mas nós temos uma diferença que eles não têm. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém. Pastora, eu quero que você encerre esse momento. Realmente, como nós estamos num outro dia, e talvez quem está nos assistindo, não teve a introdução de ontem, eu quero que você encerre esse momento do programa Amigos da Cidade, dando essa conclusão sua, dizendo novamente quem você é, por onde você responde hoje, para deixar bem claro, e finalizando, deixando uma mensagem para todos os homens. Eu sou advogada, eu sou educadora e também sou pastora. E trabalho como assessora jurídica no Senado Federal. Eu assessoro parlamentares que fazem a defesa da família. É uma frente parlamentar, é um grupo de parlamentares chamada Frente Parlamentar em Defesa da Família e Apoio à Vida. Podemos acessar isso? Sim, nós temos site, temos Facebook, temos tudo, podem acessar. Então essa frente é presidida pelo senador Magno Malta e o nosso vice-presidente é o senador Romário. Ah, mas ele é evangélico? Não. O senador Romário é um senador que está fazendo um trabalho espetacular, na defesa da criança com deficiência. Ele tem uma filhinha com síndrome de Down e ele virou porta-voz desse segmento. É espetacular o trabalho dele. Então, eu assessoro esse grupo que está fazendo um trabalho especial na defesa da infância, da família e na defesa da nossa liberdade religiosa também. Esse é o meu trabalho e sou militante. Estou envolvida em vários movimentos sociais, na luta contra o aborto, contra as drogas, contra a pedofilia, contra a eutanásia, vários movimentos sociais. Eu estou engajada no Brasil, sou militante e lidero alguns movimentos, inclusive, no Brasil. E está em Campo Mourão? Estou em Campo Mourão, porque esse grupo que me trouxe aqui estava querendo fazer alguma coisa mais efetiva na defesa da família. E me traz aqui para me ouvir. E a gente sai daqui com a certeza que a gente está criando um movimento muito forte aqui em Campo Mourão. Uma cidade no Brasil tem que ser a campeã na proteção da infância. Quem sabe não vai ser essa cidade. Uma cidade no Brasil tem que zerar o aborto. Quem sabe não vai ser nessa cidade. Uma cidade no Brasil tem que tirar todas as crianças do abrigo. Lugar de criança não é abrigo, criança quer lá. Vamos fazer um trabalho de adoção aqui em Campo Mourão. Há tanta coisa para a gente fazer. E aí eu acredito que esse movimento nasce aqui. Eu estou muito feliz de fazer parte. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico aqui em Campo Mourão. Muito obrigada por Amém, você. pastor, amém. Que Deus abençoe essa cidade. E um recado aqui para os pais. Pai, qual foi a última vez que você abriu a mochila da escola do seu filho? Qual foi a última vez que você folheou o caderno do seu filho? Qual foi a última vez que você conversou com o seu filho? Olha aqui, pai. Nossas crianças estão correndo risco. Chegue primeiro no seu filho, antes do pedófilo, antes do homem malvado, antes do traficante. Chegue primeiro no seu filho. Que Deus te abençoe. Gente, meu programa encerra. Eu só vou finalizar com a oração, depois nós vamos montar tudo isso. Mas eu quero voltar amanhã para que nós possamos trabalhar sobre esses assuntos de forma talvez diferente, infelizmente sem a presença da pastora, mas nós vamos continuar, porque eu aceitei o desafio. O movimento começa aqui e eu preciso de você. Este é o projeto
Esse é o programa Amigos da Cidade. Prepare-se, porque você vai conhecer mais sobre isso. Que a gente passa todo dia, que a gente se encontra.